Boa noite, meus irmãos. Segunda-feira, 1º de julho do ano de 2024, começamos o segundo semestre do ano. Vamos para a segunda metade do ano aí, com as coisas seguindo. Mas estamos aí firmes e fortes, aproveitando, né, a oportunidade que nos está sendo dada de estudo, esclarecimento e fortalecimento, para que possamos dar os passos proveitosos nessa caminhada e possamos, assim, nos aproximar um pouco mais do nosso irmão Jesus, seguindo as leis de nosso Pai. Estamos aqui prontos. Hoje é dia de prece para os irmãos desencarnados, seguido do nosso tema livre, né? Nosso estudo com tema livre. Já sei que vocês estão com várias perguntinhas aí anotadas, para que a gente possa explorar, aproveitar os temas aí de interesse. Uma lista grande aqui. Ah, tá. Vai salvar todo mundo, né? Vai salvar todo mundo. O Michael está com uma listinha aqui, pelo jeito ele vai salvar todo mundo. Então vamos ao trabalho. Dona Giovana Nunes já está aqui a posta. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Giovana? Vamos trabalhar, senhor astrologia juliana. Que bom. Está contigo, então. Passo a bola. Hoje é o nosso dia de prece para os desencarnados, mas na realidade, ou na erraticidade, ou encarnado, somos todos nós espíritos necessitados da misericórdia, daquele que nos criou. Simples, fracos, ignorantes, mas com todas as condições de superarmos as nossas imperfeições e um dia chegarmos até Ele. Hoje trouxe para vocês, do meu coração, para a nossa abertura, uma prece a Maria, que eu achei lá nos meus alfarrápios. Quem cantava essa prece era uma pessoa que, para mim, era um anjo em forma de mulher. Ela tinha um registro vocal, mas nunca estudou música, nunca cuidou da voz. Aí, já aos 70 e poucos anos, ela já estava começando a ficar rouca e já não conseguia mais cantar a Ave Maria de Bessônia, em latim, que é uma das mais lindas. A de Gounod é hors concours, né? Mas a de Bessônia é aquela que nós tínhamos aqui, uma fita e um long play, com um coral paulistano, uma coisa assim, divina, e ela cantava essa Ave Maria. Eram nossos retiros de carnaval. E essa prece a Maria, ela cantava no centro. Eu fiz um período de 6 meses, a abertura do Evangelho, eu ia lá correndo, fazia o Evangelho, não ficava para a sessão, pegava o ônibus, que é lá na Praça Verdun, Vila Isabel, e vinha para cá, fazer o Evangelho. Chamava-se Terezinha, e eu chamava ela de meu roxinol. E ela sorria, aquele sorrisozinho, parecia uma criança. Era casada também com o Luiz, um amigão médio,
grande médico, inclusive, de transporte. Mas ele fazia uma mistura de filosofia oriental com o espiritismo. Luiz Gonzaga Martins. E Luiz Gonzaga, juntamente com meu amado Hermógenes, depois de muito tempo, vim descobrir que o meu querido Hermógenes é um dos fundadores da Aliança da Fraternidade, uma instituição que eu amo, que eu considero também como minha casa. Sou tratada como minha casa. A pessoa que dirige a instituição fora de série também, Paulinho. Está escrito assim, bem grande quando a gente entra. Tem um ladrilho na parede de Francisco de Assis com o lobo, com uma frase italiana, do diálogo de Francisco com o lobo. Então, aqui se aprende a ser feliz. E eu achei a prece que nós cantávamos lá no Retiro do Carnaval. Eu até trouxe porque pode ser que eu me esqueça, escrevi, porque hoje a mensagem é mais curta. Nós falamos de Leco. Há 3 segundas atrás falamos sobre o ambiente dos velórios, né? O ambiente social, o ambiente tribunal e o ambiente prece. Depois falamos sobre como ele chegou. Como ele chegou, não. Quando ele chegou, como ele chegou. E foi o desencarne dele, do Delfos, do Roberto Roden. E hoje nós fechamos com quando cheguei, quando ele já desperta, né, após o sono restaurador, aconselhado por Rufus. Brilhou como cristal o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do teu olhar, do teu olhar. Ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos, ampara, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Este consolo que nos vem nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus, com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim esta fé infinita. Ó Virgem Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria, brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Um beijo, muita gratidão para Terezinha e Luiz Gonzaga. Muita saudade. Muita gratidão pela amizade, pela presença, por muito que eu aprendi com vocês. Agora vamos ao nosso trabalho, não menos belo, não menos divino,
Francisco de Assis. Depois a prece de Cáritas, embora as duas preces, peça pelos desencarnados e pelos encarnados. Todas as duas, tanto a prece dos desencarnados como a prece de Cáritas, a prece geral. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração. Um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós, como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Alívios-nos destes, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem e que a tua luz lhe brilhe diante dos olhos. E que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas. Nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente a teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes durante a jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho, e que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma, mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem para as grandes conquistas do futuro. O desencarne é, de fato, o momento do despertar do espírito para a sua realidade divina. É o estar frente a frente com tudo aquilo que ele conseguiu superar nessa escola onde nos matriculamos para evoluir, aprender e resgatar os débitos do passado. E vamos a uma outra fase, segundo aprendemos na doutrina consoladora, ninguém sai pior do que chegou. Mesmo que não consiga cumprir nem a metade daquilo que se comprometeu, mas na troca da convivência com pessoas melhores do que nós vamos adquirindo, muitas vezes sem perceber que aprendemos também por osmose. Quando a gente tem uma convivência muito constante com pessoas melhores do que nós, a gente vai assimilando as vibrações boas dessas pessoas, como também o contrário, né? Então, a frasezinha que o juiz falou lá no tribunal, lembrando Hannah Arendt, devemos sempre estar atentos ao que estamos pensando, fazendo, falando e fazendo. É nessa ordem: pensar, falar, que concretiza, e agir.
caminhar sempre. Como dizia nosso irmão Aurora, para frente, para o alto. A ajuda não nos falta. Tem que aproveitar. Ninguém invade o espaço do outro. Nós temos que querer a vontade, como fala irmão Emmanuel. Podemos ter tudo a nosso favor. Se nós não quisermos, não adianta que o carro não sai do lugar. No livro Reflexões do Meu Além de Fora, há um outro Reflexões do Meu Além de Dentro, do meu amado Huberto Roden, um brasileiro de Tubarão. Um grande espírito já aqui na Terra. Um grande filósofo, esteve 15 anos na igreja, saiu da igreja, foi para a Índia, foi convidado para dar aula numa faculdade na China, ou no Japão, China não, Japão. Não foi, veio para o Brasil e em São Paulo instalou-se para dar prosseguimento ao seu trabalho de reforma espiritual. Eu tenho uma meia dúzia de livros dele. Todos grandes joias da literatura espiritualista. Então, temos aqui pelo nosso querido Delfos e pelo menos querido Luiz Antônio Mileco, que também era um exemplo para nós, cego de nascença, e superou a sua dificuldade, a sua deficiência. Era professor, musicista, compositor, poeta, músico, e fazia até terapia pela música. Então, fala para nós o nosso irmão Delfos da sua experiência. Quando cheguei, encontrei amigos queridos que me receberam e me confortaram na nova senda. Quando cheguei, encontrei paisagens tranquilas e amenas, que me reconfortaram e me renovaram por dentro. Quando cheguei, encontrei cariciosas vibrações de amor, semelhante às que me haviam acompanhado na terra nas horas da partida. Quando cheguei, encontrei a mim mesmo, encontrei a mesma terra que eu havia deixado. Todavia, em dimensões diferentes, mais sutil. E por que não dizer bem melhorada? Tudo aqui é cópia do plano espiritual. Tudo acontece primeiro lá e se materializa aqui. No entanto, nada disso chegou a surpreender-me por completo. Eu já tinha algumas noções do mundo astral, e dele me haviam falado amigos que me visitaram nos últimos dias da minha vida terrena. Nos últimos dias, ele é internado numa clínica naturalista de São Paulo. Os amigos espirituais o visitavam, e os alunos da sua instituição. O que me surpreendeu, acima de tudo, foi encontrar-me, encarar-me a mim mesmo.
nuances de mim mesmo que eu não havia percebido, arestas de mim mesmo que eu não havia parado. E também áreas luminosas de mim mesmo, luzes que eu não havia percebido. Tudo isso emergiu de dentro de mim. Tudo isso me fez viver momentos de purgatório, inferno e céu. Tudo me disse sem palavras do quanto havia sido feito e do quanto havia deixado para trás, sem fazer. E do quanto havia ainda para fazer. Ignoto, desconhecido, ele gosta muito desse termo grego. Ignoto, amigo, busca encontrar-te a ti mesmo, hoje, aí, aqui e agora. Falei isso da vez passada. Busca a comunhão contigo e com Deus, que está dentro de ti. E eu boto por minha conta. E com o teu semelhante. Atravessa desde já os teus desertos por minha conta, os teus purgatórios e os teus infernos. E pelos teus céus, e milhares de obstáculos serão afastados dos teus passos quando houveres chegado lá. Sabe e compreende desde já que tu, e só tu, és o supremo artífice, o engenheiro, o construtor de ti mesmo. No dia a dia, minuto a minuto, aprende a cortar caminho ou não buscar caminhos de desvios enganosos por minha conta. E chegarás mais depressa e no lugar certo por minha conta. Aprende a limpar a estrada a teus pés por minha conta para ajudar quem vem atrás. Para não chegares aqui com os pés sujos da poeira do solo, ou do lodo, ou da lama, por minha conta. Aprende a contemplar a ti mesmo e saberás remover os empecilhos para não te envergonhares de ti mesmo quando aqui chegares. Dona Giovana, eu fico pensando, quando nós chegarmos lá, qual a desculpa que nós vamos dar para ter caminhado tão pouco? Porque essas mensagens desses irmãos são bastante claras e nos mostram, né, o que fazer, o caminho a seguir, e são colocadas para a gente em grande quantidade, né? Temos muita informação. O que nós vamos dizer?
E no nosso estudo do inferno, depois que passar essa parte introdutória, nós vamos entrar nas mensagens de espíritos desencarnados, né? De todas as formas. Os dispersos e os que continuam dormindo. Os que trabalharam e os que se divertiram. Os que achavam que são os donos do mundo. E há no Evangelho a mensagem de uma rainha de Espanha que se admirou de chegar lá e encontrar pessoas que socialmente tão inferior a ela, né? Mostrando luzes, brilhos que ela nunca ostentou, com todas as joias que ela possuía na terra. Aliás, eu acho que a rainha é de França, se não me engano, acho uma rainha de França. Depoimento no Evangelho, é uma rainha de França. De qualquer jeito, é na Europa, né? A geografia foi pouco, é na Europa. O fato de ser rainha é o suficiente na França. pra gente, né? É uma rainha que chega lá e vai ver que toda a realeza dela não valia nada lá onde ela estava, né? Bom, é isso, meus irmãos. Vamos seguindo com os nossos estudos. A mensagem já foi trazida para a gente, está sendo dada. Nós aqui precisamos de força e de muita coragem para poder seguir, né? Fazer as mudanças que precisamos na nossa caminhada. Bom, eu quero dar boas-vindas aos irmãos que estão conectados conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos à Casa de Maria Madalena, sintam-se acolhidos, fazendo parte da falange de Maria Madalena. E avisar aos irmãos que solicitaram, que mandaram uns recados aqui pelas comentários. Brandão de João Virgílio. E nós já foram anotados todos os recados, inclusive os nomes já foram passados para a nossa irmã Ivanilde, que já anotou no livro ali tanto os nomes para a prece, desencarnados, quanto os nomes para a saúde, no caso de cirurgia. Tá? E vamos agora, então, passar para a segunda parte do nosso estudo, que é o tema livre. Maria de Fátima Vamos Melo. buscar aqui entender o que o Espiritismo nos esclarece, né, sobre as dúvidas da nossa vida. Está anotado, Giovana, de passo. Maria de Fátima. Então, Melo da Fonseca. Vamos aqui passar para tema livre. E aí eu abro espaço para as perguntas de vocês. Lembrando hoje que as nossas vibrações seguem para os nossos irmãos drogados, que eles possam estar sendo amparados e fortalecidos para que possam vencer esse vício, né? Que é tão difícil. Acho que eles encontram no plano espiritual as forças, a ajuda para que possam prosseguir em suas caminhadas. Tá? E vamos aos temas livres, gente. Vamos lá, quais são as nossas perguntas aí que nós temos? Hoje, quem vai salvar vocês é o Michael aqui, né? Os presentes. Ah, não, também tem pergunta ali da nossa irmã. Então, vamos lá. Pode trazer a pergunta. Manda pra gente. Vai você, Michael. Manda um aí. Vai revezar com o Michael? É. Tá bom. Só tem uma, né? Só tem uma. Vamos Eu lá. queria perguntar uma coisa. Eu vou reencontrar meus animais, meus pets, no mundo espiritual? Ou tem um plano espiritual só para eles? Se nós vamos reencontrar os pets, né? Nós gostamos tanto desses bichinhos, né? Será que nós vamos reencontrar esses animais? Provavelmente não mais. Porque
o processo, o momento da evolução deles é bastante diferente do nosso. Eles ainda não têm o livre-arbítrio, ainda não têm a vontade, né? E com isso, eles têm um desenvolvimento diferenciado do nosso. Estão se desenvolvendo também, mas provavelmente não encontraremos. A tua pergunta é muito legal, Michael, porque ela reforça para a gente uma questão, né, nossa. Nós ainda somos muito apegados ao círculo de seres que estão próximos de nós. Seja pessoas, seja animais, né? Nós ainda somos muito apegados a esse círculo. E o que o Espiritismo, o que Jesus nos ensina? O amor incondicional. Lembra quando Jesus, né, quando Jesus estava para fazer uma apresentação e muita gente em volta e tal, e Maria se aproxima. E aí um dos trabalhadores, dos amigos de Jesus, né, fala: Jesus, tua mãe está aqui. E aí Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque para ele, o espírito já evoluído, todos somos iguais. Hoje a nossa limitação é tão grande que a gente só consegue ter afeto pelas pessoas que estão próximas da gente. Pelos animais, pelos bichos, pelos pets que estão próximos da gente. Na verdade, são todos. Porque tudo é o quê? Obra de quem? De Deus. O que nós temos que amar? A tudo. Toda a obra de Deus. Amar ao Pai acima de tudo. E se eu amo o Pai, eu amo as suas obras. Tá? Isso é importante que a gente reflita sobre isso. É bom a gente refletir. A pergunta é muito legal, que ela traz essa reflexão para a gente, né? Para a gente ver como é que nós ainda estamos. Então, hoje você tem um pet. É o primeiro que você tem? É o primeiro. Ah, tá. Então você vai entender melhor. Porque quando você tiver o próximo, você vai gostar também muito dele. E o outro vai gostar também muito dele. E você vai ver que qualquer um que se aproxime de ti, você vai gostar muito, né? E aí a gente vê que é isso. Então, qual você vai querer encontrar? Todos eles? Fica difícil. Para mim, por exemplo, desde os 5 anos de idade, eu tenho comigo companheiros caninos, né? Cães. Desde meus 5 anos, até hoje, né? Acho que consegui ficar 1 ano na minha vida sem um pet. E já tive comigo, acompanhando, caminhando comigo, né? Eu tenho muito cuidado de não usar o cão ser meu, ele não é meu, né? Eu fui o tutor dele, fui quem cuidou dele, mas tive comigo nessa caminhada talvez uns 10, 12, 14 cães. Né? E sempre fui apaixonado e sou apaixonado até hoje por todos eles. Né? Gosto muito de todos eles. Então é isso, a gente vai vivenciando e vai expandindo. Então, os pets provavelmente não, mas você vai encontrar outros pets que você vai poder dedicar carinho, atenção, amor a eles também no processo evolutivo dele, assim como nós vamos encontrar outros irmãos. Né? Essa pluralidade, né? essa diversidade que ajuda a gente a expandir o nosso coração e o nosso amor. Tá? Perguntas? Você disse que os cães, eles reencarnam logo, né? Como nós que ficamos na erraticidade por longo tempo. Os cães desencarnam e reencarnam logo. Então, o processo reencarnatório deles é diferente do nosso, né? Então, como eles não têm o livre-arbítrio, eles ainda não têm que avaliar o que eles fizeram, nada disso. Então, eles podem reencarnar mais rapidamente para que o processo evolutivo deles venha. Passou até um filme na Globo sobre, viu?
o cão morria, logo ele reencarnava. Ele volta, né? Uma outra família, né? Então, quer dizer, a gente vê que aí a gente tem esse andamento, né? Essa organização que Deus dá. Tá bom? No último estudo, foi sobre aquela parte que o espírito não tem sexo. Dependendo do que elas precisam para essa encarnação, nós vemos um corpo masculino e um corpo feminino. Existe alguma possibilidade de chegar depois dessas várias trocas de sexo dos corpos? O espírito decidir reencarnar só num deles, ou só como homem ou só como mulher? Olha, depois de um certo número de encarnações, né, também, né? Um bom número de encarnações. Desde que haja, o mundo espiritual, a organização espiritual, ela é muito lógica. Tudo tem que fazer sentido. Então, por que eu vou querer reencarnar em um único sexo? Esse que vai ser o grande argumento, né? Se eu tiver uma justificativa consistente, plausível para isso, pode ser que sim. O que vai depender é exatamente isso. Por que eu quero vir só nesse sexo? Reencarnar só nesse sexo? Tá? Será que eu já aprendi? E não esqueçamos que nesse processo entra o que eu quero, mas não é o determinante. Também tem a avaliação da minha reencarnação, dos planejadores da minha reencarnação, né? São arquitetos que planejam a minha reencarnação, de acordo com as minhas necessidades. Então, eu posso querer vir só como homem, mas lá na minha necessidade, não, tem muita coisa aqui como mulher que você não deu conta. Então, você vai precisar reencarnar como homem. Querer eu posso. Agora, poder eu não posso. Não, porque também pode, eu não sei se pode acontecer, se numa parte, por exemplo, eu estou muito atrasada o espírito está muito atrasado como homem, reencarnar algumas vezes como homem para dar... Sem dúvida. Corrigir esse é muito racional, né? Se eu estou atrasado numa área, eu preciso puxar essa área, né? É que nem na escola para a gente, né? Quando a gente fica lá em recuperação, a gente não fica em todas as matérias. Só fica nas matérias que a gente não conseguiu acompanhar durante o ano, né? O processo reencarnatório tem uma ligação com isso, né? Se eu tenho alguma deficiência numa área, aquela área vai vir com mais, desde que eu já esteja preparado, né? Para dar conta daquilo, que eu já tenha aprendido. Não adianta nada mandar para uma reencarnação sem que você tenha se preparado para aquilo. Então vai ser uma reencarnação fadada ao fracasso. E isso não acontece. Não há reencarnação fadada ao fracasso. Todas elas são programadas para o sucesso. Então vai ser organizado sim dessa forma. Eu posso estar com uma deficiência muito grande no sexo feminino, por exemplo, mas ainda não está preparado para vir novamente como mulher. E aí vou vir como homem, ainda me preparando para vir como algumas encarnações como mulher para poder resgatar aquele período dessa lacuna. Não, o contrário. Eu estou com uma lacuna na área feminina, digamos, no meu desenvolvimento, né? Falta desenvolver aí. Mas ainda não estou preparado para encarar isso. Então, na próxima encarnação, eu não virei ainda como mulher, porque eu não estou preparado. Não adianta eu vir como mulher para eu fracassar. Ainda vou vir como homem ainda, sendo que eu vou estar me preparando para vir como mulher. Então, aí pode vir depois, por exemplo, até com 2 encarnações femininas para suprir, ou 3 para suprir essa lacuna. Né? Quantas forem necessárias. Não tem uma determinação. O Pai é tão misericordioso, ele é tão misericordioso que ele não determina, você tem que dar conta disso em 1, 2, 3, 10 encarnações, né? Ele deixa a nossa conta, de acordo com a nossa condição, nosso esforço. Diferente da gente, né? Que a gente fica cobrando, né? Tem que dar conta disso, daquilo e tal. O Pai não, o Pai deixa à vontade. Fala, Ivanildo. Você pediu e depois você passa a bola. Você não pediu.
Vai lá, Bela. Pensa que o espírito... Calma não, porque está todo mundo esperando. Está esperando muito complexo. Porque a gente bota muito esse negócio de homem e mulher, né? Quando fala muito mulher, a gente, por trás desse... O pano de fundo dessa questão é muito a área do ser, que é como amor. Fala em amor, a pessoa fala logo, o amor é neutro. Sim. Né? Você vai dizer que é amor ligado a sexo. Muito pelo contrário. Então, quando se fala homem e mulher, a gente está falando muito nessa preocupação de o que é adequado à mulher, o que é adequado ao homem. A filosofia oriental, os deuses orientais, todos os deuses orientais, eles são homens. Ele é homem e mulher. Os deuses orientais na Índia, você vai na Índia, você olha para aqueles deuses, você não sabe se é homem ou se é mulher. É sem característica feminina e masculina. Porque, de certo modo, se a gente pensar para nós ocidentais, somos muito ligados nisso. Nós ocidentais somos muito ligados nisso. Nós temos que ter as duas características para poder chegar para o espírito puro. Nós temos que ter tanto uma parte boa masculina como uma parte boa feminina. Boa não, ótimo. Ótimo. Para espírito puro, Luiz Carlos você pode amar uma pessoa. Você pode amar muito uma pessoa e esse amor não tem nenhuma ligação com relação de sexo. Sem dúvida. A palavra amor, para a gente, eu acredito que ela está deturpada no sentido dado por Jesus. Quando Jesus fala por amor, não é o nosso gostar, é diferente. O que nós chamamos de amor é o gostar muito. Se eu gosto muito de alguém, eu digo que eu amo, né? Mas o amor que Jesus prega não é isso. Tanto é que ele fala para a gente, né? Para amar os nossos inimigos. Como é que eu posso gostar muito de um inimigo? Está complicado. É difícil isso. E o amor não se aprende, né? O amor brota na gente. Esse gostar é por uma questão de afinidade que vem dentro de nós. O amor que Jesus prega é o amor da compaixão, é o amor da paciência, da tolerância, do perdão, de não ficar cobrando. Esse que é o amor que Jesus coloca, que é uma decisão nossa. Eu posso tomar a decisão, estou vendo o meu irmão fazendo alguma coisa errada, eu posso não cobrar dele, ao contrário, eu posso ir lá e dar a mão a ele para ajudá-lo. Isso é uma decisão. O meu impulso é de cobrar. Mas o amor que Jesus quer ensinar a gente é esse, é do perdão. Alguém já viu Jesus cobrar alguma coisa de alguém? A gente vê aí as histórias, né? O máximo que ele dizia era, vai e não peque mais. Mas ele não ficava ali cobrando. Você pecou, você fez isso errado, né? Então, isso que é o amor, que é dar a oportunidade para a gente ir desenvolvendo, tá? O Luiz Carlos pergunta essa questão do homossexualismo é uma necessidade. Luiz, faz parte do nosso processo de evolução, né? É um assunto bastante delicado, porque ele mexe com uma série de aspectos, mas sem dúvida nenhuma faz parte da nossa evolução, né? Vivenciar experiências e fazer as nossas escolhas, aceitar as leis ou não, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do livre-arbítrio, tá? Faz parte, sim, acredito que seja uma necessidade para o nosso aprendizado. Você queria... Eu ia perguntar, por exemplo, o espírito, ele pode vir, ele sempre vem e anda sempre na mesma coisa, ele vai vir quantas vezes até ele aprender aquilo. Até ele aprender, tá? E ele vem sempre envolto naquele círculo, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pensa que a gente vai sempre reencarnar nos mesmos grupamentos. Isso não é verdade. Né? Nós vamos encarnar nos grupamentos que forem adequados ao que nós precisamos aprender. Né? Isso que é mais importante, a questão da afinidade com a nossa proposta reencarnatória.
Então, aquele negócio, aquela proposta, né, que alguns acreditam do arder no mármore do inferno para sempre, isso não existe. Né? Jesus é Pai, é misericordioso, é amor. Ele vai dar a gente, a todos nós, tantas oportunidades quanto precisarmos. Tá? Isso não quer dizer que ele vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de transição planetária, em que alguns irmãos insistem em continuar no erro. Tudo bem, não tem problema. Só não vão atrapalhar a evolução do planeta. Então, vão reencarnar no mundo de acordo com aquele nível de desenvolvimento deles. Tá? Então, Deus não está passando a mão na cabeça de ninguém. Tudo bem, você não quer evoluir, é um direito teu. Agora, também não vai atrapalhar os outros. Né? Isso é uma coisa que a nossa sociedade precisa aprender. Né? Hoje nós falamos muito que eu tenho direitos, mas esqueço que eu tenho deveres. Então eu boto meus direitos à frente de tudo e acima das outras pessoas. Não. Meus direitos terminam quando começa o direito das outras pessoas. Então, eu quero ouvir música alta, mas o outro não quer ouvir música alta. Então, eu posso ouvir música alta? Não. Eu tenho que respeitar o direito do outro também. Tá? Se eu quero ouvir alto, eu ouço alto. Boto lá fora, qualquer outro jeito, né, e resolvo a minha questão. Tá? Conforme ela perguntou, por exemplo, se for um relacionamento entre duas pessoas que têm difíceis, né, que não se acertaram, fizeram uma coisa e já vem tentando se acertar há muito tempo. Elas nascem na mesma família? Não necessariamente. Para tentar se acertar? Não necessariamente. Nós estamos vendo aí muitos casos de feminicídio e outras coisas, né? Do tipo. Então, nós temos ali, esses relacionamentos nem sempre são entre aqueles dois espíritos. A experiência é importante. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa e eu tenho que entender que eu não sou dono daquela pessoa. Tá? Então, eu tenho essa característica, eu quero ser dono. Não é daquela pessoa, é de qualquer outra que esteja naquela situação. Então, eu posso vir com aquela pessoa ou não. Posso vir com uma outra pessoa. Vou me relacionar com uma outra pessoa, vou ficar apaixonado por ela, mas eu tenho que aprender que eu não sou dono dela. Tá? Então, pode acontecer de vir com a mesma ou não. Há situações em que a espiritualidade até promove a relação próxima, né? De um com um, aqueles os próprios, os mesmos. Mas também pode não ser. Tá? O mais importante aí é a situação em si. O que eu tenho que aprender? Né? Não adianta eu aprender só com ele e depois com ele eu agir diferente. Não é? Eu aprendo com ele, depois com ele eu não aprendi com ele. A relação ficou muito pessoal. Não. É uma coisa que tem que ser genérica. Eu não sou dono de ninguém. Né? É muito estranho na nossa sociedade, na nossa cultura, né? A gente fala o meu filho, o meu marido. Né? Nós temos... Isso vem... Né? A gente demonstra aí uma coisa de posse, né? Quando na verdade não deveria ser. Mas é muito difícil a gente justificar isso. Então, é um trabalho que a gente tem que aprender, assim. Nós somos donos dos nossos corpos, né? Somos donos, até os corpos que nós temos estão emprestados e nós vamos devolver, né? Uma hora dessa, né? Tá. Luiz pergunta se seria a Terra um dos planetas mais atrasados. Nós lemos isso na semana passada, Luiz, exatamente isso. Que a Terra é um dos globos mais atrasados em termos de espiritual, tá? Para confirmar, isso foi lido na semana passada, não é eu que estou dizendo, foi o texto. Fala, Maicon. É possível dormir no astral, no mundo espiritual? Porque quando a gente morre, a gente ainda trabalha. Aí será que a gente mesmo lá, trabalhando lá, a gente se cansa? Provavelmente sim. Vamos pensar. Nós não somos ainda espíritos muito elevados, ainda estamos muito materializados, né? Ao desencarnarmos,
nós ainda vamos ter uma composição, nosso perispírito ainda tem uma composição que é muito material. Então, por que alguns espíritos ainda se alimentam no plano espiritual? Porque tem uma composição ainda muito material. Então, ainda estão suscetíveis, né, às questões da matéria. Então, a energia não é só a energia mais purificada, é uma energia ainda alimentar. Então, isso vai depender do quê? Do nível de evolução, do desenvolvimento do espírito. Quanto mais materializado, mais ligado à matéria, mais próximo do que nós vivemos hoje. Quanto mais elevado, quanto mais espiritualizado, menos ligado a essas necessidades que nós temos. Nós não sabíamos que o perispírito de alguns espíritos é totalmente matéria elevada? Essa matéria elevada se alimenta com o trabalho. Então, um espírito elevado que só faça o bem, a cada momento que ele faz o bem, o que está acontecendo com ele? Ele está repondo energia, está recebendo energia. Então ele vai precisar de descansar? Não. Tá? Então ele vai estar trabalhando o tempo todo, vai estar o tempo todo. Agora, nós que ainda não fazemos o bem o tempo todo, gastamos muita energia. Eu li um texto no livro Nosso Lar, que eu estava lendo, justamente sobre isso, alimentação. Houve briga, quase comida. Negócio de Sistema de comida. Sim. Eles disseram que tem alguns setores lá, eles se alimentam mais, porque é um setor que gasta muito mais energia. Eles gastam muito mais energia. Então, Porque eles não conseguem repor, né? A questão é, nosso lar não é uma colônia de espíritos puros. É uma colônia que está próxima da Terra. São espíritos muito materializados. Então, os seus perispíritos ainda são perispíritos densos. Estão sujeitos às leis da matéria. Menos do que nós, encarnados, porque somos só matéria, mas eles ainda têm influência muito grande da questão da matéria. Tá? São espíritos. Então, tem a ver com o que nós falamos. Vai depender do nível de evolução. O nosso lar ainda está próximo à Terra. Nosso planeta, um dos globos menos desenvolvidos, então já viu que há necessidade ainda de alimento. Eu vi um filme, aí tem uma parte que a família se junta para comer, aí ficou a dúvida, mas eles passam fome mesmo? Sim. Sentem fome? Sim. 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 Olha aqui. Hoje, nós somos encarnados. Se a gente desencarna hoje, gente, não vai haver grande mudança nas nossas necessidades. Nós vamos sentir as mesmas coisas. Então, tudo que nós sentimos aqui na Terra, nós vamos sentir. Então, qual vai ser a grande diferença? Que o nosso corpo físico não vai exigir tanto, porque está no plano espiritual. Então, fome. Se eu tenho muita fome aqui, eu vou ter fome lá também. Não vou ter tanta fome, porque a minha matéria não vai precisar de tanta fome. Por que eu sinto fome hoje? Porque eu preciso de energia para manter meu corpo. Né? Lá no plano espiritual, eu vou ter um corpo ainda? Ainda tenho. Não é? Ainda sou muito materializado, então eu vou ter fome para atender aquele corpo. Então tem sim, eles comem mesmo. Os vícios também, né? Oi? E os vícios também. Para tudo. Tanto por coisa quanto por os vícios. Quem fuma muito vai sentir fome. Imagina, o desencarne é uma noite de sono. Você acorda no dia seguinte diferente? Acorda? Se tiver diferença, é muito pouca coisa. Né? Quando desencarnarmos, é uma noite de sono. É como se a gente tivesse dormido e acordado. Vamos acordar no plano espiritual. Então, nós vamos estar fazendo as mesmas coisas. A diferença é que nós vamos ter um corpo tão denso, fazendo tanta exigência a gente. Tá? Então, é isso. Os prazeres, tudo isso, os vícios, a gente vai ter que ir se reeducando para deixar de lado. Por exemplo, há pessoas na Terra que adoram comer, não é isso?
Mas há pessoas que não. Qual a diferença dela? Também tem corpo, né? Mas o que elas já passaram a fazer? Já estão reeducando, se reeducando para que possam comer menos. Não é isso? A mesma coisa. Há pessoas que bebem, outras que bebem demais. Outras que não bebem. Estão se reeducando para isso. Há irmãos nossos que não comem carne. Não é verdade? Por quê? Eles estão lá se reeducando para que venha um processo evolutivo a não comer mais carne. Tá? Então, tudo é um processo. Nós somos espíritos diferentes. E a personalidade é a mesma, né? Continua a mesma. Eu vou acordar no dia seguinte, gente. A Astrogildo vai acordar com os mesmos vícios, hábitos, tudo que ele faz aqui na Terra, ele vai ter vontade de fazer no plano espiritual. Vou fazer um pouco menos por ter um corpo menos denso. Mas o resto eu fazer tudo. Porque também não tem um limite também. Nem tudo a pessoa pode ser permitida no espiritual. 100% que eles têm aqui, não. Depende. Aí, essas limitações, lembra que eu tenho meu livre-arbítrio, né? Meu livre-arbítrio me permite fazer escolha do que eu quero, tá? Então, isso é respeitado. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Aí é a diferença, entendeu? Poder eu posso, não devo. A Érica lá está perguntando para a gente o que é o perispírito. Érica, vamos colocar o seguinte: nós já passamos por esse momento do estudo, mas não há problema nenhum a gente retomar. E é bom que a gente reforça. Nós somos aqui, nós temos um corpo sólido, de matéria, né? E nós temos aqui conosco, nós somos, na verdade, um espírito. Só que entre a condição de espírito, que é uma energia, e esse corpo sólido, nós precisamos de uma representação, de um intermediário. Esse intermediário é o nosso perispírito. Então, quando nós desencarnarmos, o nosso espírito que está preso ao nosso perispírito e ao nosso corpo, não vai ter mais o corpo. Ele só vai ter o quê? O perispírito. Então, a representação que a gente vê no plano espiritual, nós estamos vendo o perispírito das pessoas. É uma representação do corpo que já não é tão densa, tão sólida, tão material quanto aquele corpo da Terra. Isso é o nosso perispírito. Tá? É onde o nosso espírito se coloca. Mesmo aqui encarnados, nós temos um perispírito e nosso espírito está no nosso perispírito. Que se liga a gente, está ligado a gente, ao nosso corpo físico. Está legal, Érica? Isso aí, a gente vai estudando e vai passando a entender um pouquinho melhor esse caso, né? Tá. Vamos lá? Tem como um ser de luz ir para um umbral? Oi? Tem como um ser de luz ir para um umbral? Eles vão. A pergunta do Michael, tem como ser de luz ir para o umbral? Eles não vão para o umbral, eles vão no umbral. É diferente. Né? Porque o que acontece? O que é um umbral? O que é um umbral? Um lugar de energias negativas. Produzidas por quem? Pelo nosso pensamento. Tá? Um ser de luz tem pensamentos negativos? Não. Então ele não tem. Mas ele pode sentir as vibrações ruins, o pensamento dos espíritos ruins, ele consegue sentir? Sim. No momento que ele vai ao umbral, acho que é no nosso lar mesmo, não sei se é uma das obras do André Luiz, tem uma preparação de uma caravana de espíritos, acho que é no grego da vida eterna, que vai estar se preparando para ir ao umbral. Então, eles fazem uma preparação para poder dar conta das vibrações do umbral. E ao chegarem lá, é um ambiente de energia negativa. Então, eles vão estar sob a influência de energia negativa. Eles têm que ser muito fortes para resistir a essa energia negativa. É igual na Terra. A gente pede para resistir às tentações. O que são as tentações? Não são energias negativas que chegam para a gente? E a gente, às vezes, cai, né? Às vezes a gente consegue resolver. Então, a gente tem que ser forte. Quanto mais preparado for o espírito, mais forte ele é para resistir a isso.
É que nem aqui na Terra, não tem pessoas que são muito fáceis de caírem, de tropeçarem? Por quê? Elas são frágeis, né? Não têm firmeza, segurança para sustentar as vibrações mais positivas. Então, os espíritos de luz, eles vão ao umbral a serviço, a trabalho. Lá eles são influenciados, mas só vão ao umbral espíritos suficientemente fortes para dar conta dessa tarefa. Tá? Então, eles vão com frequência, sim, ao umbral. Vamos, meninas. Opa, vamos lá, legal, tá animado. A Érica agradece, nós por que agradecer, Érica? Isso aí é ótimo pra gente. Nós te agradecemos a tua participação. Pois não, meninas? O André Luiz, ele passou 8 anos lá no umbral. E ele, sempre o Clarence, ia com a mãe. Não, Clarence. Ele ia lá e visitar o André Luiz, para retirar. Só que o André Luiz lá ainda não estava enxergando ele, né? Por muito tempo, o André Luiz, ele não via o André Luiz. Era uma dessas missões. Né? Eles vão lá, na verdade, quando eles vão, é uma caravana de espíritos, e eles não vão só para o André Luiz, eles vão para resgatar, é uma caravana de resgate de espíritos. Todo espírito que já estivesse arrependido, no momento que ele se arrepende, o que acontece com o pensamento dele? Muda a sintonia. A sintonia, né? Então, eles entram numa sintonia mais positiva. E aí eles já conseguem se sintonizar com os espíritos mais esclarecidos. E aí eles conseguem ver os espíritos esclarecidos, eles estão arrependidos, estão pedindo ajuda, recebem ajuda. No caso dos espíritos que ainda estão resistindo, que ainda mantêm naquela situação, eles estão numa sintonia o quê? Negativa, baixa. Eles não conseguem nem entrar na faixa vibratória dos espíritos de luz que aparecem, nem elevar um pouquinho para ver. Essa é uma faixa que querer demais, né? Mas nem chegar num nível que permita a eles ver os espíritos que estão lá para socorrê-los. Tá? Tanto que eles andam no nosso lar, aparece, eles caminhando no meio, estendem a mão e alguns irmãos nem os veem ainda. Desculpe, quer Eu vi em algum lugar isso aqui, sobre o assédio espiritual. O que é o assédio espiritual? Você já foi assediado na Terra? O que é o assédio? Alguém tenta te influenciar, não é? Isso é o nosso assédio. No plano espiritual é a mesma coisa. Nós temos espíritos que vão tentar nos assediar. Por quê? Nós somos orgulhosos? Ainda temos um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Vamos ser bonzinhos, né? A gente ainda tem um pouquinho de orgulho. Então, algum espírito que queira se aproximar de nós pode usar isso para tentar se aproximar de nós e vai nos assediar. É uma abordagem que eles vão fazer buscando uma das nossas fraquezas. Nós podemos chamar de janela, né? Nós chamamos de janela aberta e eles vão chegar naquela janela. Então, é isso. Então, toda vez que a gente tem uma vibração negativa, a gente sintoniza com espíritos daquela frequência. Eles são iluminados? Não, é negativo. Eles querem o bem? Querem o bem deles, né? Nem sempre é bom para a gente. Na maior parte das vezes é um querer bem egoístico, né? Eu vou me dar bem, o outro... Tá? Então, isso é o assédio espiritual. Nós vamos ter sempre a possibilidade. Porque, olha só, para cada espírito encarnado, os amigos do plano espiritual dizem que nós temos 4 desencarnados. Para cada um de nós, tem 4 desencarnados sobrando por aí. Bom ou mal? Bom ou mal. Depende da vibração. Tá? Então, se a minha vibração for negativa, eu vou atrair 4 maus. Se a minha vibração for positiva, eu vou atrair 4 bons. As 2 pessoas que estão formando vão ser 8, vão ser 10 ao todo. 10 pessoas, 4 de cada lado e mais os 2 encarnados. Tá?
Então, aí a gente vê que a questão do assédio, a culpa não é deles, nós atraímos eles. A gente tem muita mania, né? Durante muito tempo as pessoas falam, o obsessor e tarará, mas o obsessor, ele é um espírito que está desorientado. E ele é atraído por nós, por alguma coisa, por alguma sintonia nossa. Então, se ele está desorientado, nós passamos a ser o guia dele. Só que nós somos cegos, né? Um cego guiando outro cego. E aí não vai dar boa força. Tá? Então, aí a gente tem que entender isso para a gente não ficar botando a culpa nos obsessores. Eles ficam muito chateados quando eles são trazidos à casa espírita e as pessoas colocam dessa forma, né? Ah, porque meu obsessor... Mas eu fui porque ela me chamou. Eu fui porque aquela pessoa me atraiu. Entendeu? Então, eles se defendem com razão. Tá? Geralmente é pessoa que tem vício, né? Vício, então, é uma maravilha. Qualquer coisa negativa. Gente, até falar mal do vizinho, pronto. Falou mal do vizinho, já é psicosfera negativa, vai atrair espíritos aí desse tipo, que vão lá te assediar e te incentivar. Mas aí é fácil, né? Está te empurrando ladeira abaixo, né? Você já estava naquele caminho, ele só vem dar força daquilo. Os mentores deixam? Por que os mentores deixam isso acontecer? Teu livre-arbítrio, você que escolheu? Você deixou. Teu livre-arbítrio está acima de tudo. Ele não pode fechar a janela. Quem é que cuida da tua janela? Você. Ele não pode fechar a janela para você. Tá? Você que tem que fechar a tua janela. A tua sintonia, quem comanda ela, quem escolhe a estação de rádio é você. O rádio não escolhe sozinho. Né? Quando você quer ouvir uma música boa, você escolhe qual é a estação que você quer ouvir. O rádio não escolhe sozinho. Então a escolha é tua. O plano espiritual, principalmente os espíritos esclarecidos, respeitam. Os não esclarecidos não respeitam tanto porque eles não respeitam mesmo a lei. Não estão nem aí. É você que tem que tomar cuidado para você sobra alguma coisa. É orar e vigiar. Orar e vigiar. Né? Perfeito, bem lembrado, isso aí. O perispírito é moldável, né? O perispírito é moldável. Sim. Tanto que quando a gente desencarna, se ele disser que eu saio com essa aparência aqui. E vai continuar com ela. Mas se eu quiser acessar uma outra aparência de uma outra encarnação, eu posso? Por quê? Para quê? Porque eu gostava daquela aparência. Não. Isso não é guarda-roupa, aquele espírito. Não é que eu não gostei disso, vou pegar outro. Não, não é guarda-roupa. Lembra, gente? Tem tudo uma utilidade, tem tudo que tem uma razão. Né? Deus é muito bom, mas olha só, ele é justo. Ele faz as coisas de forma equilibrada. Né? Tem que manter o equilíbrio do mundo. As leis dele regem o universo. Então, não posso ser... Quero trocar de perispírito. Vou lá no guarda-roupa, pego outro. Não tem. Não tem isso. Os espíritos que podem moldar, têm essa capacidade. Quando eu estou no plano espiritual, eu posso mudar meu perispírito. Né? Por quê? Bezerra de Menezes, por exemplo. Será que Bezerra de Menezes hoje tem a aparência que nós conhecemos daquela encarnação? Será que ele já reencarnou de novo? Já teve outro perispírito? Mas para a gente, toda vez que ele for aparecer, ele vai aparecer com aquela, que é aquilo que a gente conhece. Não é à toa que ele vai fazer isso. Ele vai fazer porque se ele vier com outra aparência, a gente não vai reconhecer. Então a gente precisa que ele venha. Então ele vai moldar naquela aparência. Entendeu? Então tudo tem que ter um porquê, uma justificativa. Bom? Isso aí tá ótimo. Estou gostando aí das Não, outra coisa. Agora que ela falou. Deixa eu falar, acho que a gente pode ser no mesmo jeito. Oi? Não ouvi, desculpa. Que eu estava pensando também, quando a pessoa dorme, o corpo se desprende do perispírito, do corpo. O perispírito se desprende do corpo. Desprende inteiro, se afasta. E continua ligado. Se eu precisar, mesmo encarnado por uma necessidade, não tipo, por qualquer motivo, mas por uma necessidade, eu posso mudar o perispírito? Mesmo estando encarnada? Depende do motivo.
Se, por exemplo, se precisar ser levada para resgatar alguém num grau que não coisa, que essa pessoa não precisa me reconhecer. Ela não precisa te reconhecer. Aí que está a questão, né? Ela precisa de ajuda. Se alguém chegar lá oferecendo ajuda para ela, é o que importa para ela. Então não é porque é você, não precisa ser você. Ela pode até perceber pela sintonia, pela vibração, quem é aquela, mas não por causa da imagem, não por causa da forma. Então você pode ir ao umbral resgatar alguém de 3 encarnações passadas, por exemplo, digamos, né? E aí o importante é você resgatar. A vibração naquele momento vai ser o mais importante. Ela vai estar muito mais preocupada em sair do umbral do que quem tirou ela do umbral. Né? Você está morrendo afogado, porque vai querer saber quem é que vai te salvar? Não, quer ser salvo. Quer ser salvo, né? Então pronto, é a mesma coisa. Mas é nesse sentido que talvez ele podia ter. Não há necessidade. Não há necessidade disso. Para que eu vou, né? Esses resgates do umbral, muitos resgates são feitos, por exemplo, mães pedem, mas as mães não vão ao umbral fazer o resgate. Elas conseguem que as equipes socorristas atendam aquele irmão. Por mérito dela até, por ela ter pedido e tal. Foi quando o André Luiz pediu que tenha olhado. Então, essa situação não encaixa muito legal aí, não está muito sentido. Tá? Vamos lá? Tem mais alguma, Michael? Não, agora que ela fez a pergunta dela, eu fiquei pensando, será que eu posso me moldar na forma de outra pessoa, me passar por outra pessoa? Pode. Será que tem como? Os espíritos fazem isso. Os médios, no estudo dos médios, há uma preocupação muito grande em que os médios estejam preparados para exercer a mediunidade. Por isso que a gente fala, médium espírita é o médium que estuda. Porque o médium que não estuda não está com sustentação para exercer a mediunidade. Então, no plano espiritual, no plano material, tem pessoas que fazem isso? Se apresentam como outra, não? Tem. Tem. Ué? Que mais? Tem. Ela dormiu e acordou e continua fazendo a mesma coisa. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, é possível, sim, no plano espiritual, alguns espíritos se apresentarem como outras pessoas. Alguns são maus, outros são só brincalhões. Vem só para te zoar. Entendeu? Só para fazer onda contigo. Ah, vou enganar ele, vou brincar com ele, e vem, se apresenta com outra, vem com a voz de outro, se apresenta como outro irmão, para poder te iludir. Tá? Então, poder pode, deve. Lembra, lei de ação e reação. Tudo que eu faço gera uma energia. Se eu gero uma energia para enganar o outro, eu vou ter que pegar a energia que retorna disso. E aí eu estou cada vez me comprometendo mais. Posso fazer? Pode, a gente tem livre-arbítrio. A gente pode fazer qualquer coisa. A violência maior que a gente pode fazer é o suicídio. É a maior violência que a gente pode fazer. E a gente pode fazer. Mas foi e a volta. Ele vai voltar. Tudo volta. E aí eu vou ter que... A maior violência. Então eu vou ter que aguentar as maiores consequências dessa violência. Negativa, né? E aí eu vou ter que suportar. Tá? Então eu posso? Posso tudo. Agora eu devo? Aí é que é a questão, né? É tipo aqui na Terra, você não pode chegar ali fora, pegar uma barra de ferro e sair quebrando algum carro lá fora. Poder você pode. Eu posso, mas não deve. Né? Vai ter as consequências disso. Exatamente. Tá? A lei de Deus, só que a lei de Deus ela é perfeita. Porque aqui vai depender do dono do carro te achar, né, da polícia te pegar e tal. Tem subterfúgio, né? Mesmo dentro da lei, né? Lá não tem. Aqui. Lá não, está na tua consciência.
Você sabe o que você fez. E aí, como é que você vai fugir da tua consciência? A gente consegue até durante um tempo fugir da consciência. Durante um tempo, mas não consegue fugir para sempre. Entendeu? Então, essas coisas vão retornar realmente para a gente se reajustar. Tá? Muito legal, muito bom as perguntas, muito bom a conversa de hoje, muito enriquecedora. Acabou? Agora que eu tinha esquentado, agora que eu esquentei, não surgiu mais nenhuma dúvida. Eu vou falar de mais uma? Pode, lógico. Pode não, só pode como deve. Quer saber se ele pode fazer mais uma? É porque tem pessoas que já nascem com meio de unidade, as outras não. Tem umas que dá muitos sinais de meio de unidade e as outras não. Eu acho isso meio injusto. Você acha justo? Porque uma pessoa nasce mais especial que a outra, consegue ver. Por que você acha que ser médium é especial? Péssima notícia. Na verdade, ser médium, na verdade, esse é o pensamento de quem não conhece o Espiritismo, é isso mesmo, é normal. Na verdade, ser médium significa que a tua conta é tão grande que Deus, na sua misericórdia, te deu uma ferramenta para te ajudar a pagar essa conta. Tá? Então, os médiums, na verdade, normalmente, na grande maioria, são espíritos que têm grandes débitos e que Deus, na misericórdia, fala assim, poxa, como é que vai pagar essa conta toda? Então, vou te dar uma mãozinha. Vou te dar a mediunidade para você poder, através da mediunidade, ir pagando essa questão. Tá? Então, não é uma injustiça, ao contrário, é a misericórdia de Deus para conosco. Né? Então, vai chegar o ponto da nossa evolução que todos nós seremos médiuns. Hoje, a mediunidade é um serviço que a gente presta à humanidade, porque nem todo mundo é médium. Então, a gente precisa de médium para fazer a comunicação. Vai chegar um momento na nossa evolução que não vai precisar. Todo mundo vai fazer comunicação. Então, não vai precisar desse serviço restrito a alguns ou outros. Tá? Quantos médios, cuidado, a gente pensa nas coisas, né? Pensando por esse raciocínio, né? Por que uns ficam ricos, outros não ficam ricos, né? A riqueza é uma prova muito grande. O que você faz com a tua riqueza? Uma vez um palestrante falou uma frase aqui que eu nunca mais esqueci. A gente não vai ter que prestar conta quando a gente chegar no plano espiritual? O que é mais fácil? Prestar conta de R$1 ou de 100 milhões de reais? Entendeu? Como é que você vai prestar conta de 100 milhões de reais? Você teve lá, estava lá na tua mão, o que você fez com isso? Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Beleza é outra prova difícil. Se você usa a beleza para o seu bem próprio, para você usufruir, tirar vantagem dessa beleza, para seduzir de alguma forma, né? Não precisa ser só sexual. A sedução é um jogo complexo que se usa muito, né? Tanto por homens quanto por mulheres, né? Então, a gente seduz as pessoas para conseguir os nossos objetivos, não é isso? Então, se você vai usar essa beleza dessa forma, tudo isso são provas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nada acontece por acaso. Então, se você nasceu com uma qualidade, até a inteligência, gente, é uma prova. O que você fez com a tua inteligência? Você usou para o bem ou usou para o mal? Você usou para ajudar as pessoas ou usou só para benefício próprio? Vídeo a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas que usaram a inteligência deles, a alta inteligência para a maldade. Tá? Então, tudo isso são provas. Gente, a sabedoria de vida é fantástica, né? Se a gente parar um pouquinho e pensar, em tudo a gente vai encontrar ali um fundo de saber, um fundo de sabedoria, né? Um único objetivo: ajudar a gente na nossa evolução.
Agora, nessa evolução, nós temos que lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós vamos ter sempre a possibilidade de pelo menos 2 escolhas. Que é o nosso livre-arbítrio. Vamos ver para que lado eu vou. Eu vou para a porta estreita, né, que é o sentido figurado, a porta estreita ou a porta larga. Porta larga é fácil de entrar, né? Está aberto lá, está reganhado, a gente entra fácil. Na porta estreita, não, né? Tem que dar... jeitinho. Tem que produzir, ter o esforço para poder entrar. É a nossa caminhada, o tempo todo. Tá? Então, a gente vai seguindo por aí. Tá? E deixei aqui a Érica de novo. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Pode, vamos lá. Ainda temos uns minutinhos aqui. Ih, não, já temos. Mas se tiver a pergunta, a gente responde. Vai responder. Não dá a pergunta? Então, agradeço aí a participação dos irmãos de casa conosco, né? Relembro, sejam bem-vindos, irmãos que estão conosco pela primeira vez, irmãos e irmãs. Aqueles que mandaram alguma mensagem, nós anotamos aqui as mensagens, já passamos ali para o livro. Tá? A outra para a Giovana também já está anotada aqui para a gente passar para a Giovana. E lembrando que na próxima segunda-feira estaremos aqui dando continuidade aos nossos estudos. Segunda-feira próxima será dia de estudo do livro Céu e Inferno e do livro dos Espíritos, dando continuidade aí aos nossos estudos, tá bom? Então vamos cantar agradecendo ao Pai esta noite maravilhosa, esta noite com grande oportunidade de esclarecimento para todos nós. Agradecemos, Senhor, ajude a pegar estes momentos mais de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Prezados amigos, uma boa noite para todos e até a próxima segunda-feira.